Olá, pessoal. Eu me chamo Fernando Oliveira. Eu sou estudante de Ciências Biológicas no Instituto, aqui no campus de Pedro II, e eu estou gravando esse vídeo para vocês através da disciplina de estágio supervisionado. Eu estou desenvolvendo o meu estágio em dupla com a Michele, e hoje eu vim aqui deixar minha contribuição para vocês relacionada ao conteúdo de nematelmintos. Bem, os nematelmintos, eles têm algumas características que nos possibilita identificá-los. Dentre essas características gerais, a gente pode citar que são indivíduos que são encontrados nos mais diversos ambientes. Eles podem ser encontrados tanto em ambientes aquáticos como em ambientes terrestres. Esses animais, eles são parasitas. Eles parasitam tanto animais como plantas. Dentre os animais que eles podem parasitar, nós, seres humanos, estamos incluídos. A gente pode estar vindo a se tornar um hospedeiro para esses parasitas. E eles são bastante diversificados e muito abundantes, né? Podendo haver milhões de indivíduos em um único metro quadrado no solo. Então, são indivíduos que podem estar sendo encontrados abundantemente na natureza. O seu tamanho é variado, algumas espécies de vida livre podem ser microscópicas, mas algumas podem atingir até meio metro de comprimento. E aí, como dois exemplos assim bem básicos, eu trouxe para vocês aqui nesse slide a Ascaris lumbricoides, popularmente conhecida como lombriga. Aqui nessa primeira imagem, acredito que não é uma palavra nova para vocês, lombriga, e o ancilostoma do Ordenale. Então, essas duas imagens trazem aí exemplos de nematelmintos. E aí, falando um pouco da organização corporal desses indivíduos, eles vão apresentar aí um corpo alongado e cilíndrico, né? Esse aspecto arredondado, em formato de cilindro, como se fosse tipo um canudinho. E esses animais, eles apresentam a simetria bilateral. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a gente cortar um indivíduo desse ao meio, ele irá apresentar porções de órgãos em ambos os lados que a gente tem, né? Nos dois cortes. Vão ser muito semelhantes. Na região anterior, né? A região da frente, a gente tem aí uma boca. E esses vermes, eles têm algumas características próprias que vão diferenciá-los de outros vermes planos. Dentre essas características, a gente pode citar a cutícula, a gente pode citar também a musculatura da parede corporal em forma de fibras longitudinais e também a presença de um pseudoceloma. Essa cutícula, ela é formada por várias camadas superpostas, sendo composta principalmente de colágeno. Essa cutícula, ela tem uma forma de camada protetora. Ela vai conferir proteção a esses indivíduos, já que ela é impermeável. E essa impermeabilidade dela faz com que esses animais consigam viver em ambientes extremamente hostis, como o solo seco, por exemplo, ou até mesmo no tubo digestório de outros animais. Então, graças a essa cutícula que confere proteção e impermeabilidade, esses animais, eles conseguem habitar os mais diversificados ambientes. Essa cutícula, no entanto, ela não é elástica. E o crescimento dos nematelmintos, ele vai ocorrer por equidise ou muda. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que
o animal, ele abandona a cutícula antiga e produz uma maior que comporte o seu corpo. Falando de forma bem didática, quando a gente tem uma roupa que não serve mais, a gente troca por uma nova. Então, ocorre aí as mudas ou ecdíase nesses animais. Logo abaixo dessa cutícula, a gente tem aí a hipoderme, que é formada por uma camada de células com 4 cordões longitudinais. E aqui a gente tem a imagem ao lado, que também é uma lombriga, demonstrando aí alguma dessas características, né? Como corpo alongado, cilíndrico. Vocês podem notar aí a cutícula, passando a imagem de algo espesso. E aí a gente tem a sustentação e locomoção desses indivíduos. Esses indivíduos, eles têm uma cavidade corporal do pseudoceloma, né? Que vai corresponder aí a um espaço existente entre a camada muscular de origem mesodérmica e o tubo digestório que tem origem na endoderme. Esse espaço, ele é preenchido por líquidos corporais, onde vão aí se alojar os órgãos, principalmente os do sistema reprodutor. Esse conjunto formado pela parede corporal, que envolve, né, essa camada preenchida por um líquido, a gente vai estar chamando de esqueleto hidroestático. E a musculatura, ao se contrair, ela vai pressionar esse fluido corporal. Mas ele não pode ser comprimido, porque ele é formado principalmente por água. Então, como a gente já falou anteriormente, a cutícula, que é desprovida de elasticidade, ela vai oferecer uma resistência ao movimento muscular. E a ação dessas duas forças, né, antagônicas, vai fazer com que ocorra a sustentação do corpo. Esse antagonismo entre a contração muscular de um lado e a resistência da cutícula de outro. E se tratando da locomoção, os nematelmintos, eles vão se locomover por movimentos ondulatórios, né? Decorrente da contração dessa musculatura longitudinal. Mas para que esse movimento ondulatório aconteça, é necessário que ele encontre pontos de apoio, como, por exemplo, grãos de areias, né? Que é para gerar aí o atrito e fazer com que ele consiga se locomover. E a gente tem aqui, né, a imagem no canto inferior direito, demonstrando aí, então, esse movimento ondulatório. Em relação à nutrição desses indivíduos, a gente vai ter aí hábitos alimentares muito diversificados. Os nematelmintos, eles vêm a estar se alimentando de vários produtos encontrados na natureza, como, por exemplo, as algas, os fungos, bactérias, material orgânico em decomposição. Muitas das vezes, vocês vão encontrar esses animais na natureza em forma de parasitas, como, por exemplo, parasitando plantas, né, se alimentando aí da seiva, como a gente tem o exemplo na imagem 2, um nematelmito encontrado nas raízes de plantas. E no caso de indivíduos que parasitam os seres humanos, por exemplo, como a lombriga, né, que se aloja ali no intestino do ser humano. Esses animais, eles possuem uma adaptação que permite eles a ter esses hábitos alimentares bem diversificados. Dentre essas modificações, a gente vai ter aí espinhos, abas, dentes, que vão permitir com que esses animais se alimentem das mais diversas formas. Então, essas estruturas possibilitam que eles
agarrem no alimento, que eles raspem, que eles perfurem, que eles suguem. E aí, a gente tem também uma boca que se comunica com o esôfago muscular, e este esôfago, ele se liga ao intestino e termina no ânus. Portanto, isso nos leva a concluir que estes animais, né, estes vermes, eles têm um tubo digestório completo. Em relação às trocas gasosas, elas vão ocorrer na superfície do corpo. O gás oxigênio ele vai se difundir pela hipoderme, atingindo aí então o fluido pseudocalomático. E a movimentação desses indivíduos em formas de ondas vai possibilitar que esse fluido circule pelo corpo, facilitando, portanto, né, o transporte desses gases respiratórios no corpo dos nematelmintos. E aí, a gente tem também, além desses gases respiratórios, a liberação de nutrientes pelo tubo digestório através também, né, desse movimento do corpo. Em relação à reprodução desses indivíduos, a gente pode explanar que eles têm sexos separados, portanto, a gente vai ter aí um macho e uma fêmea se reproduzindo de forma sexuada. As fêmeas, elas vão apresentar aí um par de ovários. Esses par de ovários, eles vão se apresentar em formas de fios e cada um vai se prolongar em um oviduto, em forma de tubo, o qual se alarga, formando então um útero. Esses úteros, eles vão se abrir na vagina, né? Que vão se apresentar aí externamente ao corpo em um poro genital. Os óvulos formados nos ovários, eles vão ser empurrados para as demais partes desse sistema, que é para que haja um encontro com os espermatozoides dos machos. Os machos, eles apresentam uma curvatura em forma de gancho. E nessa curvatura, em forma de gancho, a gente pode observar uma estrutura chamada de estilete penial, que vai auxiliar este animal na reprodução. Geralmente, os nematelmintos machos, eles são mais pequenos do que as fêmeas. E aí, aqui na imagem a gente tem, né, a representação da reprodução desses indivíduos, onde o macho ele usa a sua extremidade posterior curvada para enrolar-se nas proximidades do poro genital da fêmea, que é para ocorrer a fecundação interna. E o desenvolvimento ele é direto. O que isso quer dizer? Quer dizer que o novo organismo ele vai nascer semelhante ao indivíduo adulto e o seu corpo vai passar por poucas transformações. Vai passar apenas por crescimento e etc. Ele vai ser muito semelhante ao indivíduo que o deu origem. E aí, fazendo uma revisão de forma geral do nosso conteúdo, voltando aqui lá para o início, a gente se atenta, né, às características gerais para ser possível fazer o reconhecimento desses indivíduos. Então, a gente tem aí que eles são parasitas, que eles causam doenças, são encontrados nos mais diversos ambientes, nas mais diversas formas. São animais que têm um corpo cilíndrico, alongado, que a sua simetria é bilateral, que apresenta uma cutícula que vai lhe conferir proteção e impermeabilidade, que vai apresentar um esqueleto hidrostático que vai lhe conferir sustentação do corpo e que vai se locomover através de movimentos ondulatórios.